bom dia, você está no canal Professor Belém neste glorioso Dia dos Pais, 14 de agosto de 2022. Sejam todos bem-vindos e vai aqui o meu abraço a todos os pais que frequentam este canal aqui no YouTube e lá no Rumble. Aliás, quero informar aos amigos que o terceiro vídeo da série O Policiamento das Redes e o Fim da Liberdade no Mundo foi postado ontem à noite. Não deu para postar mais cedo, mas está lá já o terceiro vídeo da série. Quem assistir esse vídeo entenderá amanhã quando eu falar sobre o porquê do desespero democrata em colocar Donald Trump atrás das grades. Eu não posso falar aqui nesse canal porque senão ele é derrubado. Mas lá vocês entenderão. Os democratas querem porque querem ou prender Donald Trump ou então expulsá-lo do país, caçando-lhe todos os direitos políticos, claro. Estão na base do desespero. E por quê? Porque você saberá amanhã. Mas antes, veja o terceiro vídeo da série para depois compreender um pouco melhor. Trump é um perigo se voltar ao poder. E vocês entenderão por quê. Bem, vamos melhor dizendo, notícia importante do dia. Imagine o amigo clicando num link dentro do seu navegador opcional ou favorito, como o Chrome, por exemplo. Você está usando o navegador Chrome, aí clica lá num determinado link. Canal Professor Belém no Rumble, por exemplo. E aí você assiste todos os nossos vídeos pensando que está assistindo esses vídeos pelo navegador da sua escolha. Agora, imagine algo sinistro. Imagine que ao clicar num determinado link, desde dentro do Instagram ou do Facebook, já não é mais o seu navegador que está operando, e sim um falsificado, escrito ou reescrito em cima do seu navegador. É um pouco difícil de entender, não é? Mas é simples, na verdade, se você imaginar que para acessar alguma coisa precisa de um navegador, então é claro que você está sempre dentro do seu navegador. Só que algum espertinho, de repente, resolve imitar o seu navegador e impô-lo a você sem que você saiba. Então, quando você está, por exemplo, dentro do seu banco pela internet, não entrou pelo seu navegador escolhido, e sim por um falsificado, que pode, claro, roubar suas senhas, seus segredos, suas contas bancárias, seus cartões de crédito e cositas más. Isso parece estar acontecendo. Pelo menos foi o que um ex-engenheiro do Google alertou, ou melhor, denunciou essa semana. A matéria saiu no gigantesco The Guardian da Inglaterra, ou seja, não foi num sitezinho qualquer secundário por aí. A matéria saiu hoje, foi publicada hoje no Guardian, diz o seguinte: a Meta, dona do Facebook e do Instagram, está reescrevendo os sites que seus usuários visitam, permitindo que a empresa os siga pela web, depois que os usuários, clicarem em links desde seus aplicativos, como o Facebook ou o Instagram, de acordo com uma nova pesquisa de um ex-engenheiro da Google. Os dois aplicativos aproveitam o fato de que os usuários que clicam nos links são direcionados para páginas da web em um navegador no aplicativo, controlado pelo Facebook ou Instagram. Ou seja, já não é o seu navegador, mas um navegador que imita o seu navegador. Percebeu? Você pensa que está entrando num site pelo Chrome, por exemplo, mas não é pelo Chrome, é por um navegador lá controlado pelo Zuka. Em vez de serem enviados para navegadores preferenciais dos usuários, como o Safari, ou o Chrome, ou o Opera, ou enfim, seja lá qual for. O aplicativo Instagram injeta seu código de rastreamento em todos os sites exibidos
inclusive ao clicar em anúncios, permitindo que eles monitorem todas as interações do usuário, como todos os botões e links tocados, seleções de texto, captura de telas, bem como quaisquer entradas de formulários, como, presta atenção, senhas, endereços e números de cartão de crédito, diz Felix Krause, pesquisador de privacidade que fundou uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativo adquirida pelo Google em 2017. Não deve ser, evidentemente, fake news, nem delírio deste engenheiro do Google, não é mesmo? Ele não colocaria o seu nome numa fake news deste tamanho, não tendo, evidentemente, um respaldo ou uma prova para sustentar a sua denúncia. Em um comunicado, no entanto, a Meta de Zuckerberg disse que a injeção de um código de rastreamento obedece às preferências dos usuários sobre permitir ou não que os aplicativos os sigam, e que foi usado apenas para agregar dados antes de ser aplicado para fins de publicidade ou medição direcionada para os usuários que optaram por não participar de tal rastreamento. Ou seja, para todos os efeitos, a Meta, em primeiro lugar, não esconde que isso está acontecendo, e em segundo lugar, alega que você, pacato cidadão, concordou com isso. Entendeu? Não tem nada de mal, é só para agregar dados, fazer um banco de dados sobre as preferências do usuário, apenas para facilitar a sua vida. E atenção, o usuário concordou com isso, então nós estamos aqui de boa. De boa com todas as informações que nós, pelo menos, tentamos manter em sigilo, não é mesmo? Desenvolvemos intencionalmente esse código para honrar as escolhas das pessoas em nossas plataformas. É sempre para o nosso bem, não é mesmo? Sempre para o nosso bem. Isso quem disse foi um porta-voz da Meta. O código, diz ele, nos permite agregar dados do usuário antes de usá-lo para publicidade direcionada ou fins de medição. Não adicionamos pixels. O código é injetado para que possamos agregar eventos de conversão de pixels. É só por uma questão técnica, então. Pois é. Eles acrescentam: para compras feitas por meio do navegador no aplicativo, buscamos o consentimento do usuário para salvar as informações de pagamento para fins de preenchimentos automáticos. Bem, tudo bem. Você precisa, no final das contas, dar o seu consentimento, mas isso não quer dizer que eles já não tenham todos os dados. E se amanhã ou depois Zuckerberg resolver usar esses dados sem o consentimento do usuário? Porque, afinal, ele tem os dados, não é mesmo? Já que um site espião, ou melhor, um navegador espião, roubou tudo que Zucker queria saber sobre nós. Então, o problema não se justifica por conta desses, digamos assim, mecanismos de autorização. Não se justifica. Antes é preciso explicar por que eles criaram um navegador pirata, falsificado, reescreveram os nossos navegadores. Por qual razão? Quem lhes deu autorização para fazer isso? É crime criar um navegador secreto sem que o usuário saiba que está usando esse navegador? Em resumo, pode isso, Arnaldo? Muito bem, para terminar, Krause, ex-engenheiro do Google, descobriu a injeção de códigos construindo uma ferramenta que poderia listar todos os comandos extras adicionados a um site pelo navegador. Para navegadores normais, a maioria dos aplicativos, a ferramenta não detecta alterações, mas para o Facebook e Instagram encontra
até 18 linhas de códigos adicionais pelo aplicativo. Essas linhas de código parecem procurar um kit de rastreamento multiplataforma específico. E se não estiverem instalados, chamam o Metapixel, uma ferramenta de rastreamento que permite à empresa seguir um usuário pela web e criar um perfil preciso de seus interesses. Bem, como o Zuckerberg também está muito empenhado nesse negócio de duplicar as pessoas no mundo virtual, é possível sim que você já esteja duplicado em algum banco de dados, inclusive com o mesmo perfil que carrega no mundo real. Perceberam? E assim, de repente, como hoje o mundo real também oferece lojas com badulaques para vender, vai saber se amanhã depois você não comprará um barco, por exemplo, sem saber que comprou um barco. E aí, como provar que você não é você? Sinal dos tempos, meus caros. Por falar em sinal dos tempos, para terminar, hoje o The American Spectator traz uma longa matéria falando sobre a agonia da Irlanda, aquela que foi considerada o pilar do cristianismo na Europa, está cada vez mais paganizada. A matéria diz que, a matéria é longa, vou ler só um pedacinho, que a Irlanda já foi famosa por enviar missionários católicos para terras pagãs. Mas agora é a Irlanda que precisa desesperadamente de missionários. A repulsiva colunista do New York Times, diz o Spectator, Maureen Down, gargalhou, disse entre gargalhadas recentemente, que a Irlanda e os Estados Unidos trocaram de papéis. No passado, ela disse, os irlandeses é que iam para a América para interromper as gestações. Mas agora são os americanos. Agora, depois do colapso, para eles é considerado colapso Roe versus Wade, são os americanos que procuram a ilha para interromper as gestações. E ela considera isso como um grande progresso. Essa é a questão. Ela vê isso como um poderoso avanço da Irlanda. Ela disse, entre gargalhadas, a Irlanda saltou para a modernidade, rejeitando as insistências dos relatórios religiosos em controlar os corpos das mulheres. Enquanto isso, diz ela, a América retrocedeu, governada pela insistência dos reacionários religiosos em controlar os corpos das mulheres. Bem, aqui é aquela falácia facilmente desmontada. Meu corpo, minhas regras. Acontece que dentro do corpo da mamãe está ali uma outra vida. E isso, portanto, não lhe dá o direito de tirá-la. Seria a mesma coisa que dar direito a um proprietário de hotel matar os seus hóspedes. Afinal, meu hotel, minhas regras. Então, claro que essa falácia é facilmente desmontada. Mas o que realmente choca nessa história é a posição da Igreja Católica na Irlanda, que vê com muito bons olhos esse avanço rumo à modernidade. O clero irlandês está satisfeito e empenhado em dar sequência a esse modelo, uma igreja em um país cada vez mais secularizado. E aí me lembrei, pobre São Patrício, e aqui vai a minha homenagem a São Patrício no Dia dos Pais. Ele é o pai da Irlanda. São Patrício é o pai espiritual da Irlanda. Ele foi capturado aos 16 anos por piratas irlandeses, antes da metade do século V. Foi levado prisioneiro para a Irlanda e lá vendido como escravo. Ficou na Irlanda um tempo como escravo, depois fugiu e acabou tornando-se monge dentro do Império Romano, claro, dentro do continente, tornou-se monge, mas nunca deixou de pensar naqueles bárbaros. Ele os lembrava com carinho, os bárbaros da Irlanda. E dizia, vejam aqui
por exemplo, neste livro de Daniel Hobbes, intitulado A Igreja nos Tempos Bárbaros, na verdade é o segundo volume da coleção A História da Igreja, o relato sobre São Patrício. Ele dizia quando monge: aqui tem que mudar o óculos. Exclamava ele várias vezes, ouço que me chama da Irlanda uma voz das crianças que ainda não nasceram. Então, no ano 432, ele já monge, volta para a Irlanda para cristianizar aqueles bárbaros. Um detalhe curioso da Irlanda: a Irlanda foi um dos poucos países, se podemos assim chamar naquela época, uma das poucas regiões que o Império Romano não tomou posse. O Império Romano havia conquistado todo o mundo da antiguidade, mas deixou a Irlanda de fora. E a Igreja, que não era o Império Romano, mas era já então aceita desde Constantino como religião oficial do Império, foi a primeira a entrar na Irlanda com a cruz de Cristo. Se os romanos não conseguiram, a Igreja conseguiu. São Patrício evangelizou os bárbaros e a Irlanda tornou-se um símbolo do cristianismo, espalhando os seus monges pelo mundo inteiro, principalmente para a catequização de outros bárbaros. Hoje, no entanto, infelizmente, São Patrício, o pai da Irlanda, chora, porque ela está fazendo o caminho de volta, ou seja, voltando ao mais primitivo dos paganismos. Eu vou falar sobre isso futuramente numa próxima live. Aliás, era para eu ter feito uma live hoje, mas como temos aqui compromisso, Dia dos Pais e tal, então eu preferi fazer um vídeo curto, mas assim que possível eu volto com uma live para falar dessa história incrível e cheia de milagres que é a história da Irlanda e o seu declínio atual. Sinal dos tempos, meus caros. Sinal dos tempos. Bom e feliz domingo a todos e um grande abraço a todos os papais aqui do canal Professor Belém do YouTube, mas também lá do Rumble. Até depois.